Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Fundamentos de Biofísica, né? Para recursos fisioterapêuticos, eu acho esse nome muito longo. Hoje a gente vai para a parte da biomecânica, parte 2, né, do nosso conteúdo biomecânica, tá? E eu quero pelo menos começar fazendo uma perguntinha para vocês sobre este assunto, tá? Todo mundo aqui em algum momento da sua vida já caiu, certo? E vocês repararam que quando vocês estão ali caindo, naquele momento ali de cair, chega um ponto em que vocês sabem que vão cair e vocês não conseguem se levantar, né? Não conseguem erguer o corpo. A gente vai entender por que isso acontece na aula de hoje, certo? Então a gente vai entender um pouquinho sobre o centro de massa, né, da gente, ou centro de gravidade também alguns chamam, ok? Boa aula a todos! O equilíbrio corporal é hoje uma das capacidades físicas mais estudadas. Os estudos direcionados a esse tema buscam identificar as causas dos desequilíbrios, a prevenção de quedas, as estratégias de manutenção da postura e a interação dos sistemas sensoriais envolvidos na estabilidade. Para que possamos compreender como se dá este equilíbrio corporal, temos que entender duas grandezas físicas importantes: o centro de massa e o centro de gravidade. E é a esses conceitos que nos dedicaremos na aula de hoje. O centro de massa é o ponto que se move como se toda a massa estivesse concentrada nele e como se todas as forças externas fossem aplicadas nesse ponto. Para corpos simétricos, que apresentam distribuição uniforme de massa, o centro de massa é o próprio centro geométrico do sistema, como no caso de uma esfera homogênea ou de um cubo perfeito, como vemos na imagem mostrada. Para corpos não simétricos, com massas não uniformes, tais como estes morangos mostrados na imagem, o cálculo do centro de massa é feito através da média aritmética ponderada das distâncias de cada ponto do sistema. Como em nosso curso só queremos ter uma noção sobre o assunto, os cálculos não serão apresentados. Para entender melhor o que estou falando, vejam esta imagem. Nela, vemos um taco de beisebol, ou seja, um corpo rígido com uma distribuição de massa não uniforme. Nesse caso, o centro de massa se desloca um pouco devido à diferença entre as massas de suas extremidades. Como podemos ver, o centro de massa está levemente deslocado para a região com uma concentração de massa maior. Já o centro de gravidade corresponde ao centro de forças gravitacionais de todos os segmentos do corpo atuando sobre todas elas, procurando equilibrá-las e estabilizá-las. É um ponto de aplicação de força, que representa o peso corporal. Para entender o conceito de centro de gravidade, é preciso imaginar o corpo humano sendo composto por diversos pequenos segmentos. A força-peso, que existe devido à ação da gravidade, que atuam em cada um desses segmentos, quando somados, correspondem ao peso do corpo. Relembrando o conteúdo visto no ensino médio, o peso é uma força, não é massa, cujo valor medimos na balança. Sendo o peso uma força, o cálculo obedece à segunda lei de Newton. Lembra dela lá no Física, Meu Amor? Só que agora a gente substitui o F por P de peso e a aceleração por G da gravidade. Lembrando que esse G, né, na Terra, ele é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É graças, né, à presença da força-peso, que é uma atração que a Terra exerce sobre os corpos, que os corpos caem. Ou seja, de forma simples, pode-se dizer que a força-peso é responsável pela atração de dois corpos simultaneamente. E quanto maior a massa e a proximidade de um corpo ou objeto, maior é a sua força de atração.
É por esse motivo que a Lua orbita ao redor da Terra. E isso também explica porque os objetos e pessoas flutuam quando estão longe da atmosfera da Terra, como esses astronautas, né, mostrados na imagem. O centro de massa, resumindo, é o lugar geométrico de massas e, portanto, ele é independente de qualquer campo gravitacional. Enquanto que o centro de gravidade, que é o que nos interessa, ele é o ponto de aplicação de vetor, que representa o peso de um corpo. E agora, né, gente? E se a gente estiver tratando de um corpo que seja não homogêneo, né, de massa não homogênea, que essa massa não seja distribuída de forma coesa e uniforme em todo o corpo, como saberemos a localização do centro de gravidade neste caso, né, no corpo humano no corpo de uma pessoa? Bom, no corpo humano, né, a determinação do centro de gravidade é muito difícil, pois este não apresenta densidade uniforme, como a gente comentou, não é rígido e não é simétrico. Enquanto que em um objeto com todas essas características, né, o centro de gravidade em cada ponto é igual. Sendo assim, para os seres humanos, vão existir cálculos matemáticos que vão analisar parte a parte o centro de gravidade de um corpo não uniforme, de forma a adquirir um resultado médio do centro de gravidade do mesmo. Sendo assim, o que a gente vai ver, né, a partir de agora é uma aproximação da localização do centro de gravidade em seres humanos, tá? Não é uma regra geral, vocês vão entender por quê. Bom, de modo geral, uma pessoa ereta, para a gente determinar o centro de gravidade, a gente situa ele de uma forma aproximada sobre uma linha formada pela intersecção de um plano que corta o corpo em duas metades, uma direita e uma esquerda, e um plano que corta o corpo em metade posterior e anterior. Vejam a imagem mostrada. Tá? A posição do ponto do centro de gravidade, ao longo dessa linha, ele pode se considerar que a gravidade atua sobre esse único ponto e puxa diretamente para baixo em direção ao centro da Terra. Essa linha mostrada, ela é a linha da gravidade. No entanto, como a gente comentou, a localização desse centro de gravidade, ele é relativo à forma como a pessoa se encontra. Então, a posição dela, a massa dela, tudo pode influenciar nesse ponto, tá? Se ela estiver ereta, a gente pode usar essa relação. Mas, se ela estiver arqueada, como nessa imagem, né? Nesse caso, a pessoa está apoiando-se nos pés e nas mãos, o centro de gravidade ele sai daquela posição que ele estava e ele vai se localizar fora do corpo da pessoa, abaixo da sua barriga. Então, não está mais nela. Outro notável exemplo do centro de gravidade, não coincidente com qualquer parte material do sistema, é o caso do sistema constituído por um equilibrista no cabo de aço, juntamente com a sua vara, né? E como a gente consegue ver na imagem, o centro de gravidade se encontra abaixo do cabo do aço e permite dessa forma que a façanha seja realizada. Tem até um filme sobre isso, né, de um cara que ele ultrapassou, não sei se vocês lembram disso, as Torres Gêmeas, e ele atravessa por um cabo de aço segurando uma vara, né? Então ele consegue se manter em equilíbrio. Mas isso é assunto da próxima aula. Bom, o que seria uma base de sustentação? A base de sustentação, ou também chamado base de apoio, é a área formada abaixo do corpo pela conexão com a linha contínua de todos os pontos em contato com o Sol. Na posição ereta, por exemplo, a base é aproximadamente um retângulo formado por linhas retas através dos dedos, formado por linhas retas através dos dedos e calcanhares e ao longo dos dedos de cada pé. Caso a pessoa, gente, não ela esteja ereta, mas sim em posições aleatórias, como mostrado na imagem, essas bases de sustentação também irão se alterar. Então, a base de sustentação, o suporte, ela não é fixo. Ela vai se modificando dependendo da posição que a pessoa se encontra.
E, como sabemos, existem vários tipos de seres humanos também, o que acarreta variações nesses centros de gravidade, para ver como isso não é fixo, promovendo assim uma dificuldade maior da gente determinar seu valor. Por exemplo, pessoas com sobrepeso ou obesidade vão ter uma alteração postural relevante e uma delas vai ser a alteração do centro de gravidade. Isso vai ocorrer, né, pois a presença de um abdômen acentuado vai fazer com que ela adquira uma postura desabada para frente, que torna-se confortável em função do peso maior nessa região abdominal, né? Entretanto, esse vício postural vai gerar uma fraqueza da musculatura das costas, que vai ficar excessivamente alongada e vai criar um ciclo vicioso entre a má postura e a falta de força da musculatura extensora do tronco. E a pessoa vai ficar com uma postura inadequada. Ou seja, o simples fato de engordar e emagrecer, né? Olha, vamos nos cuidar aí, principalmente na quarentena, gera alterações no equilíbrio corporal, visto que a altura do centro de gravidade tem relação com essa capacidade física, mas a gente vai ver na aula que vem. Além disso, o aumento da massa não significa necessariamente que todos os segmentos do corpo aumentam proporcionalmente. E, além disso, as partes do corpo, como mãos e pés, têm pouco ganho de massa adiposa, comparado à região abdominal, por exemplo, né? Por isso que ocorre essa alteração do centro de gravidade. Outro tipo de pessoa que sofre, né, também são as grávidas, que vão sofrer uma alteração no centro de gravidade, porque durante a gravidez os seios aumentam de tamanho, elas também aumentam o peso e a barriga também para frente, né? E pela pressão do útero sobre a região pélvica que vai provocar também esse deslocamento do centro de gravidade. O fato da barriga se projetar para frente acentua o arqueamento das costas, provoca hiperlordose, e essa alteração pode acarretar um aumento da demanda pelo uso da visão para manter o equilíbrio durante essa fase de vida, pois a manutenção do equilíbrio é de fundamental importância para que não haja problemas no feto. Tá? Outro ponto que auxilia na adaptação da manutenção é que, para compensar o deslocamento sendo gravidade, é necessário aumentar a base, e aumentando o afastamento entre as pernas, por isso que a grávida anda com a perna meio aberta. Além dos fatores acima, gente, variações antropométricas e dos segmentos corporais vão causar alterações na localização do centro de massa, que é encontrado mais alto no homem, devido à maior largura dos ombros, e mais baixo nas mulheres, por apresentarem os quadris mais largos, tá? Na aula que vem, a gente vai ver mais alguns exemplos referentes a por que a gente precisa estudar o centro de massa, mas acho que a gente já teve uma ideia na aula de hoje, uma ideia melhor, né, sobre este assunto. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido clara. Acho que a gente já entendeu um pouquinho agora, né, o que acontece quando a gente cai, por que chega um determinado ponto onde a gente vai realmente cair. Na aula que vem a gente vai entender que esse centro de gravidade, né, ele é influenciado por várias condições humanas. Então, se a pessoa é obesa, se a pessoa está grávida, se a pessoa, vamos imaginar, é alta, se a pessoa é baixa. Então, a gente vai entender que esse centro de gravidade ele é muito relativo, depende de muitas coisas. Não sei se vocês lembram também que o Michael Jackson ele fazia um movimento que ele conseguia se inclinar 45 graus. A gente vai entender se isso é realmente verdade, como isso acontecia. E vamos entender também por que o Messi é considerado um dos melhores jogadores do mundo, tá? Vamos lá, até a próxima aula, gente, onde a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Até mais, pessoal!